Já viu alguém que seja considerado rico, que não tenha investido em pelo menos um imóvel? Janaína, seja bem-vinda para essa conversa. Muito obrigada aí pelo convite. Quanto tempo faz que você está completamente envolvida em venda de imóveis? Fazem 8 anos, recentemente, agora foi em junho, né, que eu dei uma reviravolta na minha carreira. Sou engenheira química de formação e pelas circunstâncias da vida, após uma demissão, né, e eu acabei me enveredando para esse lado, a família toda já envolvida nisso, né, meu tio é proprietário da imobiliária Beck Lima, minha mãe há 38 anos no mercado, então não tinha como ser diferente, né, dar continuidade nisso aí. E realmente sou apaixonada por isso que eu faço hoje. Para a gente convencer as pessoas a ficarem do início ao fim, afinal de contas, tudo isso aqui é muito express, a gente vai direto ao ponto, é objetivo, é para mandar o recado e no fim de semana a pessoa ficar determinada a ter ação, ter atitude, começar a levar mais sério essa parte de fazer render o próprio dinheiro, que a gente sabe o quanto custa ganhar. A título de valorização real, dá um exemplo para gente, de imóvel comprado na planta, um apartamento que é comprado em fase de construção. A gente até peguei agora recentemente, a gente tem o lançamento do Rens que aconteceu em outubro de 2020. Edifício Francisco Henrique Rens, um dos empreendimentos da Saraiva de Resende. Em construção. Tá? Então, a gente começou ali na tabela, eu estou dando um exemplo aí de um 13º pavimento, estava 1.225 no lançamento. Apartamento com 3 suítes. Sim, tá? Esse apartamento, então, estava nessa base de valores no 13º pavimento e hoje a tabela atualizada dele, dos poucos que restaram, e está em 1.800.000 e alguma coisa. 49 alguma coisa por cento de valorização neste período. Ele vai entregar em julho de 2025. Nem está pronto ainda. Está pronto. Então, assim, da mesma forma que ele, existem outros, né, diversos empreendimentos que a gente verifica realmente uma alta valorização, principalmente pela localização, por uma série de fatores que estão envolvidos na escolha do projeto, né, que a construtora coloca. Então, comprar na planta, né, eu coloco sempre assim, é uma das excelentes opções de investimento, né? A gente, como você diversificar. Fala, isso, porque o cliente, a gente entende que quem tem dinheiro não quer depositar todos os ovos numa cesta só. Então, a gente sabe que existem uma série de linhas de investimento e a gente respeita isso, mas nós estamos dentro do mercado imobiliário, a gente sabe que o tijolo é moeda forte, né? Que o imóvel sempre é um bom negócio a qualquer tempo. Isso é um chavão no nosso mercado, mas não podia deixar de dizer isso porque é fato. Eu tive experiências pessoais com isso, a gente já comprou apartamento na planta, já compramos terreno no início, né? Então, a valorização é realmente verdadeira, acontece. O único benefício é esse? Claro que não. A gente tem a questão de você poder fazer a customização da sua planta, porque assim, até pra gente, né, que está nesse mercado, que assim, é diferente de um arquiteto, do engenheiro, conseguir entender lá, olhar para uma planta e ver as cotas de dimensão. Agora, você tendo um apartamento decorado, você consegue entender a dimensão daqueles espaços. A Saraiva de Resende tem essa ela sempre entrega todas as opções dos decorados, né, de pelo menos uma planta, para o cliente poder chegar e entender que ele vai conseguir colocar uma mesa de 6 lugares ou de 8 lugares. O cliente vai fazer uma aquisição, por exemplo, lá no Rens, que são 3 suítes. Não, eu não tenho interesse no 3º dormitório. Fazer a adaptação, desde que eles façam isso dentro de um período de obra onde isso não atrapalhe o cronograma da engenharia. Do todo. Exato, né? E mesmo porque, se poder fazer isso depois, ele pode, né? Mas a mão de obra, a despesa que ele tem, quando ele faz no início é muito mais fácil, né? Ele vai fazer o estudo lá do projeto dele, assim que ele adquirir, ele tem todo esse acompanhamento, inclusive da consultora. E isso é um dos fatores, né? A questão de você conseguir comparar por um preço mais atrativo, ter a valorização futura. E eu acho que também um dos fatores principais, porque muita gente fala assim, mas como é que eu vou comprar? Ele tem que começar por algum lugar, uma pessoa que nunca fez uma compra de imóvel na planta. Então, hoje, você pode, a construtora, ela trabalha no lançamento com uma tabela sugestiva de pagamento, e não é engessada. Você tem que dar tanto por cento de entrada, tanto por cento em parcela e tanto em balões. A pessoa vai dimensionar conforme ficou mais interessante, de acordo com a realidade financeira dela, né, com o mercado com qual ela trabalha. Se é um produtor rural, pode chegar para vocês e combinar, sei lá, eu quero pagar balões na safra, na colheita. Pode trabalhar só com parcela, só com balão, bimestral, trimestral, anual, né, fazer parcelas um pouco maiores, né, então fica, e outra coisa também, né, você cria dentro do contrato um plano de pagamento e nada impede que com o decorrer do período você vá amortizando o saldo devedor, como ficar mais interessante, né.
Lembrando que a gente tem todos os contratos, né, na plantação, pelo menos aqui no Paraná, principalmente corrigidos pelo INCC. O que mais te anima na expansão do mercado imobiliário hoje? No nosso cenário, assim, Cascavel. Saber, né, que a Cascavel é uma cidade que é, de fato, essa metrópole em construção, uma cidade que está crescendo num nível exponencial muito maior do que outras cidades do mesmo porte, né? Como polo universitário, na medicina. Em todos os aspectos. Ela é a queridinha da vez, né? Digamos assim. Então, assim, Cascavel é uma cidade que chama muita atenção, uma cidade muito nova, uma cidade muito próspera. E a gente tem um povo também que é muito acolhedor. O edifício Francisco Henrique Reis vai ficar pronto no finalzinho de 2025. O edifício Tofik Elias Klein da Saraiva de Resende, na Londrina, que também é via rápida ali, perfeito, para chegar, né, pertinho de absolutamente tudo. Finalzinho de 2026. E aí, finalzinho de 2027, Square Life Center. É muita opção. Por exemplo, se a pessoa, já perdeu o lançamento do Square Life Center, que sim, tinha uma tabela quase inacreditável, né? Ela ainda está fazendo um bom negócio. Ainda no meio do caminho? Sim, porque o que ou acontece? Espera, fica pronto, então, para... Eu sempre falo que quem chega primeiro bebe água limpa, né? Sim. Você, quanto antes comprar, maior o potencial de você ter a valorização. Porque pegou na chave, você vai estar comprando um bom produto, mas você pode colocar ele para locação, Airbnb, são várias opções. Mas para você realmente ter uma rentabilidade maior, se você comprar no início da planta, é um excelente negócio. Só que a gente sabe que nem sempre isso é possível. E você falando em Square, um dos outros pontos que eu não citei anteriormente, na questão de você fazer a compra na planta, você tem a incorporação de muita tecnologia nova, que hoje, de repente, é uma novidade, e vai ser uma realidade muito simples daqui 5, 6 anos, e que a consultora já tem que se antever e inserir, né, dentro do projeto. Eu quero meu piso térmico. Todos os banheiros terão um piso aquecido, né? Todas as vagas de garagem terão a tomada para veículo elétrico, né? Já não é mais novidade, a tomada USB, todas as saídas aí nas tomadas do apartamento. O que cabe à construtora garantir ao seu cliente? Como corretora de imóvel? Um dos fatores assim que a gente tem, né, no produto, na planta, é a garantia construtiva. A garantia construtiva ela tem uma série de itens, tá, que estarão presentes dentro do contrato. Na parte hidráulica, elétrica e alguns outros tipos de acabamento. Então, cabe ao consultor imobiliário, que tem que ser uma pessoa da confiança, que você entenda que é uma pessoa que vai realmente fazer um trabalho consultivo e não só querer te vender o produto, né? Pensando quando você fala um consultor, é o corretor mesmo. É o corretor imobiliário que não está preocupado com a comissão, e sim em atender a sua necessidade. E não te botar numa fria. Exatamente. E não botar numa fria, principalmente pensando na reputação da construtora. Entender que tem que ter uma consultora, como é o caso da Saraiva, que tenha histórico de entrega de produto, que tenha história de fato, né, tanto de padrão de entrega quanto tempo de entrega. A Saraiva de Resende, em Cascavel, tem uma história de quase 30 anos. Vai fazer 26 agora, né? Em agosto, inclusive. E olha que respaldo, que histórico, que pedigree da construtora, né? Porque você olha para trás e fala, vocês já viram um prédio abandonado? Tipo assim, parou na metade da construção, coitado de quem tinha investido até então, mas isso acontece muitas vezes, não dentro daquilo que se preza a Saraiva de Resende. O INCC, que é o Índice Nacional de Custo de Construção, é um fantasma que te atormenta às noites ou é um aliado? Não é porque assim... É uma métrica do quê? A gente, Vanessa, até quando procura falar sobre o assunto, eu gosto muito de passar conteúdo educacional no YouTube e outros canais, né, principalmente sobre essa questão dos índices. Sendo didática. Como engenheira, eu gosto de índice. E o que acontece? Só que a gente sempre tem que enxergar os dois lados da moeda. A gente vai escutar algumas pessoas no YouTube falando mal de quem compra imóvel na planta e fazendo, né, aquele vilão. Então, assim, a gente sempre tem que escutar os dois lados da moeda, entender o porquê disso ou daquilo. Mas muitas pessoas falam sem ter embasamento, sem ter conhecimento de causa. O INCC nada mais é do que um protetor tanto da consultora quanto do cliente e da inflação. Porque o INCC, como ele é o Índice Nacional do Custo da Construção, ele vai ser permeado, né, o valor dele vai ser baseado nessas flutuações
dos valores de todos os insumos que são utilizados na construção civil, bem como a mão de obra. Exatamente. Esses insumos lá no início e no final da obra, que são diferentes, né? Então, que a obra às vezes dura 5 anos. Exato. Então, como existe essa flutuação? Você imagina, se eu for construir uma casa hoje, eu vou lá, compro parte do material e começo a construir. Daqui 90 dias, quando eu for fazer uma nova compra, eu não vou pagar mais o mesmo valor. Então, se eu for fazer um planejamento do que eu vou pagar de despesa da obra, eu tenho que considerar essa flutuação. Então, mas a construtora já considera isso quando vai fazer a tabela de preço? Vai, claro, ela já considera. E eu confesso que não sei te dizer o quanto eles compram de material no início da obra para poder dar continuidade. Se eles vão comprando em etapas, mas justamente, tá? Então, como existe essa flutuação de todos esses insumos, obviamente que você tem que fazer essa correção. Tem um perfil forte de cliente teu que tem a intenção de comprar na planta para vender assim que as chaves são entregues? Metade, tá? Metade do cliente que busca aquela oportunidade de fazer uma excelente compra, saber que fez um bom negócio e que lá na frente ele vai morar, mas, bom, se eu vender, o meu imóvel realmente valeu a pena. E a outra metade dos clientes realmente são investidores, que tem esse perfil de fazer isso e comprar tanto aquele imóvel de ticket menor, para alugar, aquele imóvel pequenininho ali, que ele vai pagar 200 mil na planta, até aquele imóvel que ele vai pagar a partir de 1 milhão aí na planta. E se a pessoa comprar na planta, tiver algum enrosco aqui no meio, né, da caminhada, e aí precisar vender esse imóvel? Eu já perguntei sobre comprar no meio do caminho, agora vender no meio do caminho. Ela terá lucro? Também, claro que terá. Sim. Ela vai passar para o próximo comprador, que assumirá, né, o valor pago, o lucro imobiliário do que foi pago, e pode redimensionar os próximos pagamentos, se for o caso também do saldo devedor. Então, na pior das hipóteses, ela ainda sairá ganhando. Com certeza. Eu vejo as pessoas falando de coisas sem base, sem conhecimento de causa, não viveram aquela experiência. Eu, como corretora de imóveis, eu já vivi essa experiência positiva. Não foi nenhuma nem duas vezes, né? Com o imóvel que a gente dividiu em família, comprando para investir, pequenininho, com o nosso próprio imóvel. Você diz a Janaína, pessoa física. Eu, como pessoa física, tive isso, né? E sempre que está dentro das nossas possibilidades, eu sempre vejo como uma vertente boa fazer a aquisição de imóvel na planta. Ou tanto apartamento, quanto o terreno que vai ficar pronto. Por quê? Porque eu sei que é uma alavancagem financeira. Eu sei que vai te dar rentabilidade. Sem contar aquele que tem coceira, que não consegue deixar um dinheirinho guardado no banco, ali é meio uma que forma, literalmente, você não vai comprar aquele sapatinho na promoção, você vai colocar na parcela. Não vai comprar, não sei o que, porque está lá. E é uma economia forçada. Na hora de montar essa tabela de planejamento, Vanice, a gente sempre orienta o cliente a fazer algo que fique dentro de uma situação confortável para ele. Porque a gente verifica que, se, dependendo da situação, você pode falar, eu quero pagar R$1.000 por mês de parcela. Sim. Mas, peraí, você pode pagar mais? Porque quanto menor a parcela que você pagar, maior é o saldo devedor. Então, pode parecer muito tentador você querer, vamos dizer assim, minimizar muito lá no início, só que depois o tempo vai passando e você vai, né, tendo um saldo devedor maior. Então, tudo que você puder amortizar com antecipação, colocar uma parcela maior, chega no final, talvez não precise nem entrar com financiamento habitacional, né? Aos poucos a gente vai, né, dando um jeito de ficar muito fera nos negócios. Obrigada. Eu que agradeço. Valeu, Saraiva de Resende. Show!